Certo, entendendo que a proposta, governador, pela sua fala, ainda não está completamente madura, né? Vai ser preciso se debruçar muito mais sobre esse texto. O senhor anteriormente, governador, já declarou, por exemplo, ser a favor de questões como a retirada da segurança pública da Lei de Responsabilidade Fiscal, a aplicação de sanções a países que deixam armas entrarem no Brasil e a estadualização da lei penal. Eu queria entender melhor e também se isso foi sugerido ao governo federal para ser incluído nessa proposta. Nós chegamos com propostas claras. O Rio de Janeiro foi para a reunião ontem com o intuito de agregar. Então, a nossa primeira proposta foi a retirada dos gastos com segurança pública, ou de uma maneira temporária ou definitiva, aí tem que discutir isso melhor. Mas para que nesse momento, o momento que a gente tem um déficit enorme na segurança pública e que é a principal pauta do Brasil, eu, por exemplo, tenho um déficit hoje de 17 mil agentes na Polícia Militar, 9 mil na Polícia Civil e 10 mil no Bombeiro. Ainda assim, o meu gasto com segurança hoje, no meu orçamento, é o principal disparado. Eu gasto 13 bilhões por ano com segurança pública, seguido de 8 bilhões com educação e em torno de 7 com saúde. E cada real que eu gasto hoje com segurança pública, ele concorre no teto de gastos e na lei de responsabilidade fiscal com educação, com ciência e tecnologia, com saúde, com assistência social, acabam sendo, na lógica do teto de gastos e na lei de responsabilidade fiscal, concorrente e um pouco anulando o outro. O que a gente não vai conseguir fazer é o verdadeiro investimento que a gente precisa sem que haja uma concorrência. Então, essa foi a primeira proposta do governo do Estado. Falei também sobre a questão de lavagem de dinheiro. Hoje você tem claramente, a gente viu agora na questão do complexo de Israel, 70 milhões de reais passando, não por mala de dinheiro mais não, passando pela Bradesco, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelo Sistema Financeiro Nacional. E isso é de responsabilidade total do governo federal. Eles têm mecanismos como o COAF, Receita Federal, dentre outros, que podem fazer esse controle. Eu citei um exemplo claro. Se você tem uma empresa hoje que ela tem um gasto de um custeio de 1 milhão, 100 mil, mas ela lucra 30, 40, 50 milhões, eu não conheço uma atividade econômica que com gasto pequeno você tem uma lucratividade dessa. Se você tem um posto de gasolina, que ontem o governador Tarcísio colocou, que ele adquire 100 litros, mas ele vende 1.000 litros, acho que é uma coisa impossível. Só se tivesse um milagre da multiplicação da gasolina. Então, a chance dele estar lavando dinheiro para o crime organizado é enorme. E isso, quem tem a capacidade de fazer essa investigação, de fazer esse levantamento, de fazer esse monitoramento, é o governo federal. Falei também da questão das armas. Um dado real, somente no ano de 2024 foram apreendidos 550 fuzis no Rio de Janeiro, pelas forças estaduais, fora o que as forças federais apreenderam. Desse número, 90% foi fabricado nos Estados Unidos e vendido para países como Paraguai, Colômbia, Bolívia e Venezuela. E nesses países, essas armas perdem o monitoramento. Não tem mais monitoramento, ele sai dos Estados Unidos monitorado e quando chega nesses países, a legislação afrouxa. E aí você tem um prato cheio e feito para o tráfico internacional de armas e as drogas também são uma coisa muito similar. Então você tem que ter uma sanção muito clara, a diplomacia brasileira tem que funcionar, porque são essas armas que estão matando os brasileiros e brasileiras aqui. Isso não é uma coisa fora da realidade, é a vida do cotidiano que está acontecendo. Essas armas que estão sendo utilizadas para cometer crimes, cometer assassinatos, cometer assaltos nas ruas do Brasil. Então tem que ter uma sanção clara a países que não tenham a diligência
de ter esse monitoramento. Falei também sobre a questão de presídios, que a gente precisa de um programa nacional de construção de presídios. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje tem um déficit de 14 mil vagas. Precisamos de um programa claro do governo federal de construção de presídios e precisamos também de uma legislação específica para crimes de tráfico e de milícia. Eu vou citar um exemplo claro aqui. Hoje, se um traficante for preso no Rio de Janeiro portando um fuzil, amanhã ele terá audiência de custódia. Na audiência de custódia, quando ele disser que é traficante, ele responderá pelo crime de associação ao tráfico de drogas, cuja pena é 4 a 8 anos, com o agravante de arma de fogo que vai aumentar a pena em 1/3. Ou seja, a pena inicial dele começa com 5 anos e 3 meses, por ali. Só que ele vai ter a progressão com 1/6 da pena. Isso quer dizer que em 8 meses, esse criminoso está na rua. Há um mês atrás, vocês da imprensa noticiaram os 2 policiais do BOPE que foram assassinados. O que vocês não sabem, que eu vou dizer agora, que aquele criminoso que assassinou os 2 policiais do BOPE tinha sido preso pela polícia 3 meses antes e que estava na rua de novo. Não dá para prender são e situações soltar, claras, né, governador? que a gente está vivendo. Uhum. Exatamente. Na questão de assalto a celular é pior. Quando teve a questão da Taylor Swift, que vocês noticiaram aquele garoto que foi assassinado na praia, a polícia prendeu aquele criminoso na quinta, ele foi solto na audiência de custódia na sexta, 3 horas da tarde, e assassinou na madrugada de sexta para sábado. Roubo a celular, os mesmos criminosos estão passando 30, 40 vezes pelo sistema e sendo soltos. Por isso, a nossa proposta é a estadualização da lei penal. Porque se a Constituição fala que a responsabilidade da segurança pública é dos estados, quem tem que cuidar da legislação são os estados. Assim como é nos Estados Unidos, por exemplo. Governador, não dá mais para o Congresso Nacional ficar legislando. Perdão, é só para finalizar. Não dá mais para o Congresso Nacional ficar legislando para algo que a gente vai ter que executar aqui. Então,